A paz do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui no livro de Mateus, no versículo 23, no capítulo 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Só essa primeira parte. Muitas vezes, Deus envia os profetas para trazer mensagem. E nós estamos apedrejando os profetas. Irmãos, vamos ter muito cuidado com isso, porque é muito sério. Deus envia o profeta e a gente está ali criticando, falando mal, falando que não é de Deus. Isso é muito perigoso. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos julgar o profeta, e sim a profecia. Quando você ouvir uma profecia, julgue a profecia. Não julgue o profeta. Deus dizia que Jerusalém matava os profetas e apedrejava os que foram enviados. Até o dia de hoje, muitos estão pregando a palavra de Deus e são ridicularizados. Até muitas vezes os próprios crentes falando mal de outros crentes. Isso é como se estivesse apedrejando os profetas. Crente nunca pode ficar na internet falando mal de outro crente. Isso não provém de Deus. Deus não se agrada disso. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que não é contra mim é por mim. A pessoa pode até estar errando, mas se ela é por Jesus, ela não é contra Jesus. Nós temos que ceder, temos que dar uma oportunidade para as pessoas. Nós não podemos ficar julgando o tempo todo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus disse: ide. Ele não disse: ide quem fala bonito, ide quem canta bem. Não. Ele disse: para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer enviar todo crente que aceitou o Senhor Jesus, tem um chamado para fazer o ID, para pregar o Evangelho. E Deus usa de várias formas. Deus usa aquele que prega bem, que fala bonito, mas Deus também usa aquele que não sabe falar. Deus usou até uma mula, quanto mais um ser humano que é servo dele. Uma vez, quando eu era menina, chegou um homem na igreja, bêbado. Era um domingo e ele chegou na igreja bêbado. Na hora da Santa Ceia, aquele homem participou da Santa Ceia. Depois ele foi lá, pegou de novo e participou de novo. Os obreiros um pouco despreparados na hora de servir a ceia. Quando acabou o culto, aquele homem disse:
Gostei muito do culto, mas só achei que foi pouco vinho. Deus tocou no meu coração para eu dizer para ele: Jesus te ama. Eu era uma menina, eu devia ter uns 14 anos, ou até menos. E eu cheguei perto daquele homem, envergonhada, tímida, e eu disse para ele: Jesus te ama. Ele riu, como ele riu. O tempo se passou, chegou outro domingo e aquele homem estava lá. E no outro domingo ele estava também. Passou um tempo, ele aceitou Jesus, se batizou, começou a estudar a palavra do Senhor. E um belo dia ele disse para mim: você falou para mim que Jesus me ama. E isso tocou profundamente o meu coração. Eu achei engraçado você dizer, eu ri, mas tocou o meu coração. E Deus fez a obra na vida daquele homem. Ele deixou os vícios, ele buscou o Senhor. E hoje ele é um pastor na casa do Senhor. Por mais que você pense, uma palavra, será que vai fazer efeito? Sim, um Jesus te ama faz um efeito muito grande na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está triste, ela só quer ouvir: Jesus te ama. Às vezes a gente não sabe falar palavras bonitas, mas você pode dizer: Jesus é contigo, Jesus vai te dar vitória. E Deus faz a mensagem chegar na pessoa certa, porque Ele é Deus. E operando o Senhor, quem impedirá? Que possamos olhar para todos os servos do Senhor com carinho, em vez de julgar, de condenar, que possamos amar e ajudar. Igreja, pare de matar os profetas. Como matamos os profetas? Criticando, zombando. Deus envia os pequeninos. Deus envia aquele que não sabe falar. Deus sabe trabalhar. Então, que possamos olhar para cada pregador com carinho, com amor, com atenção, porque Deus usa. Vamos parar de apedrejar os profetas. Vamos parar de apedrejar os pastores. Nós não devemos falar mal de pastor. Quem trata com pastor é o próprio Deus. Quem trata com profeta é o próprio Deus. Porque ai daquele que dizer assim, diz o Senhor, sem o Senhor ter dito. Isso é um perigo muito grande. Mas que possamos ter o coração aberto para entender o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar conosco. Porque se você não pode ajudar, se você não pode apoiar, não critique. Se está errado, ore. Peça a Deus que ajude aquela pessoa a melhorar. Mas não critique. Muitas pessoas
que a gente não dá nada. Pessoas que a gente pensa assim, o irmãozinho coitado, aquele ali que Deus mais usa, aquele ali é o que ganha mais almas para Jesus. Muitas vezes mais do que o que fala bonito, do que o que canta bonito. Não vamos olhar pela aparência, não vamos julgar a aparência das pessoas. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Pare de apedrejar os que são enviados a pregar a palavra do Senhor. Pare. O mundo apedrejar a igreja é até normal, mas crente apedrejando crente em todo momento, isso não é normal, isso não é coisa de Deus. Quem tem ouvidos, ouça a palavra do Senhor. Que possamos orar uns pelos outros. O irmãozinho está errando, vamos orar, vamos pedir a Deus para ajudar ele. A palavra do Senhor diz que nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Se você é forte, se você tem conhecimento, se você tem sabedoria de Deus, glória a Deus. Suporte o seu irmão mais fraco. Ajude ele, ore por ele. Mas não mata o profeta, não. Que você possa meditar nessa palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.